Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 13. João 13, versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor: Respondeu Jesus e disse a Pedro: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Podemos aceitar em nome de Jesus. Na tradução da NVI, da Bíblia Nova Versão Internacional, no versículo 7, Jesus disse o seguinte para Pedro: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro, o que eu estou realizando agora nesse momento, você não vai entender, mas no momento oportuno você vai entender e vai saber o que eu estou fazendo agora. Aqui nesse contexto, diz a palavra que antes da Páscoa, Jesus reuniu os seus discípulos e, terminada a ceia, diz a palavra que Jesus reuniu os seus discípulos, tirou as suas vestes, pegou uma toalha, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. E isso era inaceitável para um homem que era considerado um mestre, o Filho de Deus, porque esse ato de lavar os pés era incumbido os servos da casa, mas naquele momento não havia servos e ninguém se dispôs a fazer esse ato de lavar pés. E aí Jesus vai e começa a lavar os pés dos discípulos, e em determinado momento ele chega até Pedro para lavar os seus pés, e Pedro, ele diz para Jesus: Senhor, o Senhor vai me lavar os pés? Aí Jesus vem e fala: Pedro, o que eu estou querendo ensinar para vocês, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender, vocês não vão entender, mas lá na frente você vai entender. E Pedro, ele tem uma reação, de Pedro, apesar de ser impetuoso, ele amava muito a Jesus, e ele sabia que Jesus era o Cristo, porque ele já havia declarado isso, e ele não aceita aquele momento, ele não entende aquele momento. Ele diz para Jesus: Nunca você vai me lavar os pés. Pedro, ele tem uma reação de reverência. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Mestre, o Senhor é o Cristo, o Senhor não pode, o Senhor não vai me lavar, eu não sou digno que o Senhor venha lavar os meus pés. Esta foi a reação de Pedro. Ele disse isso por não compreender e não entender aquele momento, não entender aquilo que Jesus estava fazendo. E há muitas circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida que nós não entendemos. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas situações adversas, muitas vezes circunstâncias contrárias,
privações, em que nós não entendemos o que Deus está fazendo naquele momento. Às vezes nós passamos por momentos de perdas, por momentos difíceis, não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo naquele momento, e o que Ele vai fazer, e o que Ele está nos ensinando. Nós dificilmente, quando enfrentamos uma circunstância contrária na nossa vida, algo que não vai bem, ou aconteceu algo, uma perda, ou algo que nós não aceitamos, dificilmente nós vamos chegar para Jesus e falar: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor está me ensinando? Muitas vezes nós tomamos a atitude de já nos armar, nos defender, questionar ao Senhor. Não, isso não é possível acontecer comigo. Senhor, nunca o Senhor vai me lavar os pés, Pedro diz. Pedro, ele estava querendo determinar naquele momento o que Jesus tinha que fazer ou não. Não, o Senhor não vai fazer isso, o Senhor não vai me lavar. E muitas vezes nós, como Pedro, por não entender, nós queremos determinar o que Deus tem e o que não tem que fazer nos momentos a qual Ele quer nos ensinar algo. O Senhor não pode fazer isso. Não é assim, Senhor. Eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso, Senhor. Eu te sirvo, eu tenho o teu nome, eu nasci na igreja, eu oro todos os dias, eu busco o Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu glorifico o Senhor, eu dou o meu dízimo, eu oferto, eu ajudo na igreja. Não é justo eu passar por isso. Não, Senhor. O Senhor não vai me lavar os pés. Nós queremos muitas vezes determinar aquilo que Deus tem que fazer ou não. E por não entender o que Deus quer fazer conosco, nós muitas vezes tomamos a atitude que Pedro tomou. Não, nunca. Não é isso que você vai fazer, Senhor. Não pode, eu não mereço, eu não sou digno, o Senhor não vai fazer dessa forma. Nós queremos entender o agir de Deus. Nós queremos entender por que estamos passando por aquela situação. Nós queremos entender por que Deus permite isso. Nós queremos entender por que nós perdemos algo. Por que, Senhor? Não entendo. Por quê? Eu quero convidar você nessa noite a mudar essa pergunta que normalmente nós fazemos nos momentos em que nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes acontece um rebuliço, uma mudança drástica, e nós não entendemos e questionamos: por que, Senhor? O Senhor não pode fazer isso, o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mude a pergunta nos questionamentos que você tem com Deus, de por que, para o que o Senhor quer me ensinar. É difícil, né? Você perguntar para Deus numa situação que talvez você esteja passando, que te traz aflição, que te traz preocupação, ansiedade, uma angústia, e você chegar e parar e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Independente de cada situação, Ele quer nos ensinar algo. Como Ele estava ensinando ali para os seus discípulos, algo que eles iriam aprender depois. Mas quando estamos passando pelo processo, nós questionamos e queremos que Deus faça de uma forma a qual o nosso coração deseja, mas Deus, Ele tem as suas formas e os seus meios perfeitos de agir e trabalhar em nós e no nosso coração. Glória a Deus.
Deus, Ele trata a cada um individualmente, Ele conhece a estrutura de cada um, Ele sabe o que cada um pode suportar, Ele sabe que talvez o João consiga carregar 30 quilos de fardo, mas a Maria só 10, e Ele sabe disso, Ele conhece a nossa estrutura. A própria palavra diz que todas as nossas provações, elas não são maiores daquilo que nós possamos suportar. Deus, Ele dá sempre o escape, Deus, Ele traz sempre o alívio, o refrigério para que nós possamos continuar. Nunca a carga é maior daquilo que você não pode suportar. E as nossas cargas, os nossos fardos são diferentes. As circunstâncias que nos moldam, as circunstâncias que Deus quer nos ensinar, Ele ensina a cada um de uma forma diferente, com um jeito peculiar dele. Ele sabe como tratar, Ele sabe como quebrar o nosso coração, Ele sabe como quebrar o nosso ego, Ele sabe nos colocar no lugar onde nós temos que estar, Ele sabe aonde nós podemos chegar. E tem coisas que nós não vamos entender no momento, mas Jesus, Ele disse: mais tarde você entenderá. Mais tarde nós vamos entender, irmãos. Tem coisas que você passa que você não vai entender hoje. Tem coisas que você passa na sua vida que você não vai entender. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu isso? Lá na frente você saberá, diz o Senhor. Pedro, você não entende agora, mas lá na frente você saberá o porquê você passou disso. Por que você passou essa prova? Porque eu vou te ensinar, eu estou moldando, eu estou transformando para o teu bem, para o teu aperfeiçoamento. Muitas vezes vem coisas na nossa vida que achamos que vem nos prejudicar, achamos que perdemos, achamos que tudo está ao contrário, mas é Deus permitindo situações para nos moldar, para nos ensinar algo que talvez hoje você não esteja entendendo, mas amanhã você vai entender. Glória a Deus. Eclesiastes 3 diz o seguinte: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Aí depois o escritor vem: há tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de destruir, tempo de construir. Há tempo para todas as coisas e para um propósito maior. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. Eu estava lendo Filipenses e veio a calhar aqui com essa palavra. Em Filipenses, capítulo 1, Paulo, ele escreve essa carta aos filipenses da prisão em Roma. Ele está preso e ele escreve esta carta aos filipenses. No capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele estava preso na prisão romana, que não era uma prisão agradável, segundo os historiadores. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, eu estar preso, contribuiu para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo, ele estava numa prisão. E talvez ele tinha todo o direito de
questionar ou perguntar, como a gente disse aqui: por que, Senhor, eu estou nessa prisão? Eu estou pregando o teu evangelho, eu te sirvo. Centenas, milhares de vidas já chegaram a Cristo através da minha vida. Eu prego no mundo inteiro. Eu sou o teu apóstolo. O que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Por que o Senhor permitiu aqui essa prisão? Ele tinha todo o direito de questionar dessa forma. Mas Paulo, ele tinha muita comunhão com Deus, e ele entendia o processo, ele entendia o que Deus estava fazendo, e em meio à sua angústia, em meio à sua tristeza, em meio às prisões, Paulo diz: foi bom acontecer isso para maior proveito do Evangelho, porque diz a palavra que Paulo, naquela prisão, ele pregou o Evangelho a toda a guarda pretoriana, a guarda de elite de Roma. E alguns teólogos, historiadores, dizem que a guarda pretoriana era composta de 8.000 a 9.000 soldados. Paulo pregou o Evangelho na cadeia, na prisão, para quase 9.000 soldados. Talvez muitos ali se converteram, a palavra de Deus não diz, mas Paulo cumpriu o seu propósito, Paulo entendeu o seu propósito. Glória a Deus. Foi bom eu estar passando por essa situação para que o Evangelho crescesse, para que as vidas sejam alcançadas aqui na prisão onde eu estou. E além disso, os irmãos que não estavam pregando a palavra, estavam tímidos com a minha prisão, ouvindo essas notícias que o Evangelho alcançou a guarda pretoriana, eles começaram também a pregar com autoridade o Evangelho fora da cadeia. Ele não, talvez, pode entender ou questionar: eu não estou entendendo, Senhor. Mas ele entendeu o que Deus estava fazendo, entendeu o que Deus queria fazer através da vida dele. Mesmo na situação contrária, irmãos, Deus tem um propósito, Deus quer te usar, Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Muitas vezes nós nos frustramos com pessoas, nós nos frustramos com situações, nós nos frustramos com homens, e muitas vezes nós começamos a questionar: Deus, por quê? Deus, por quê? E adentramos numa prisão, mas só que nós não achamos que nós não somos mais úteis ao Senhor, que o propósito dele acabou na nossa vida. Quero falar uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Deus tem um propósito para realizar através da tua vida, aonde quer que você esteja, numa prisão, no deserto, num oásis, ou numa praia, no interior, no campo, na cidade. Deus tem um propósito para realizar, e Ele quer usar as suas ferramentas e os seus servos. O teu ministério não acabou, pelo contrário, Deus renova as nossas forças, e Deus nos ensina, e apesar de muitas vezes não entendermos o que estamos passando agora, lá na frente nós vamos entender. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus queria ensinar Pedro e os discípulos. Situações que passamos, Jesus sempre nos ensina algo. O salmista aqui no Salmo 119, ele diz algo forte. Ele diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Para que eu aprendesse os teus estatutos, para que eu tivesse experiências, para que eu crescesse. Foi-me bom ter sido afligido. Agora eu tenho certeza, quando ele estava passando pela aflição, pela situação contrária, eu acho que ele não falou que era bom. Mas depois que ele passou, depois que ele entendeu aquilo que Deus estava fazendo, ele falou: foi bom eu passar por isso.
Muitas vezes, no momento que nós estamos passando uma situação adversa, você não consegue ver, não consegue entender. Mas lá na frente, irmãos, daqui uns dias, daqui um tempo, nós vamos com certeza poder falar como esse salmista: foi-me bom eu passar por isso, para que eu aprendesse. Toda circunstância que nós passamos, nós aprendemos. Foi-me bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse. Lá na frente ele entendeu. Foi bom eu passar por isso aqui. Tudo que passamos, ainda que não aceitamos, não entendemos, é Deus nos moldando, nos aperfeiçoando e nos fazendo crescer. Nos processos, Deus nos ensina para que amanhã venhamos ajudar e consolar alguém que esteja passando pelo mesmo problema que você já passou. Sabia disso? Deixa eu repetir. Nos processos, Deus nos ensina para que amanhã, depois do processo, nós venhamos ajudar e consolar alguém que passou pela mesma causa, pela mesma circunstância que você passou. Amém. Paulo, ele diz isso aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele diz o seguinte: o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação. Deus de toda consolação nos consola, nos ajuda, nos mostra, nos ensina em toda circunstância contrária, em toda tribulação. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Glória a Deus. Quantas circunstâncias que nós passamos, que lá na frente nós vamos entender o porquê, nós vamos ajudar alguém, nós vamos aconselhar alguém, e nada melhor do que você aconselhar algo que você já viveu, algo que você já passou, talvez uma circunstância contrária, uma adversidade, um problema, um deserto, uma provação tremenda, a qual você passou, e lá na frente você vai conversar com alguém, Deus vai colocar alguém na tua vida para que você venha falar, consolar, exortar, ser um canal dele para abençoar, para edificar aquela vida que está passando pelo mesmo problema a qual você passou, indiferentemente do problema. Deus, ele quer nos ensinar em tudo. Quantas coisas que eu já passei, já tive experiências com Deus, que hoje eu posso falar, e você também, eu tenho certeza disso. Quantas coisas que você viveu, quantos processos que você passou, e hoje você pode aconselhar alguém. Eu não sei em qual área, nós passamos diversos processos em várias áreas. Talvez você passou um processo na área financeira, uma dificuldade, talvez você perdeu tudo e Deus te ensinou e te mostrou algo e você foi restaurado, né, e Deus te abençoou. Algo que você viveu de contrariedade na sua vida, que você talvez esteja passando hoje, que você não entende. Mas você vai entender, meu irmão, fica tranquilo. Deus está trabalhando. Aleluia. Deus está te ensinando. Glória a Deus. Abra os teus olhos espirituais para você enxergar aquilo que Deus está fazendo. Abra os teus ouvidos espirituais para que você ouça a sua voz no meio das circunstâncias. Seja ensinável. Deixa Jesus te ensinar. Amém. Esses dias eu estava conversando com um cliente meu, o Wagner. Hoje ele é irmão em Cristo, mas eu conheci ele antes de se converter. Ele mora ali na comunidade, né? No final da rua ali da farmácia. E ele era o terror daquela comunidade. Assaltos, traficante, baixinho assim, ó.
endemoniado, todo mundo temia ele, assaltadão. Mas um dia, foi preso. Deus tratou ele, Deus começou a moldar ele, e hoje ele é evangelista ali na Assembleia de Deus, ali dentro da comunidade. E hoje ele exerce o seu ministério com traficantes, com bandidos ali dentro. Mas foi preciso ele passar por tudo aquilo para que hoje ele viesse ser um canal de Deus naquele lugar. Muitas vezes, talvez ele venha questionar e entender por que eu estou passando por isso, porque eu estou preso, porque eu estou nessa vida. Só que lá na frente ele entendeu o mover e o trabalhar de Deus. Talvez naquele momento ele não entendeu, mas na frente, que é o hoje, ele entende tudo. Ele sabe que ali ele é útil para o reino de Deus. Ali ele tem propriedade para falar. Ali ele tem liberdade para entrar. Ali ele fala, com o dono da boca, com os bandidos, com todo mundo ali, com os traficantes. Vem, evangeliza. Muitos se converteram, muitos vão para a igreja, outros não, mas ele está cumprindo o propósito a qual Deus colocou nas suas mãos. Então tudo que você passa, você, lá na frente você vai entender, você vai ter propriedade para ajudar alguém que passou pelo mesmo problema que você está passando ou já passou. E aqui, quando Jesus disse: se eu não te lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E eu gostei da reação de Pedro. Pedro disse para Jesus: eu não tenho parte contigo, são os meus pés. Então faz o seguinte: me lava tudo por inteiro. Lava os meus pés, lava a minha cabeça, lava o meu corpo, pode lavar tudo, porque eu quero ter parte contigo. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo agora, mas eu não posso deixar de ter parte contigo. Pedro estava dizendo: eu não entendo o que Jesus está fazendo, mas ele não admitia ficar sem o seu Cristo, sem o seu Senhor, sem o seu Jesus. Mesmo, irmãos, nós não entendendo o que Jesus está fazendo na nossa vida, mesmo não entendendo o processo, eu não posso ficar mais sem a presença dele, eu não posso ficar mais sem ele, eu não posso ficar mais sem o meu Deus, o meu Senhor, o meu Jesus. Eu não entendo hoje, Senhor, o que eu estou passando, está difícil, a prova está difícil, eu não estou entendendo nada, mas eu não posso ficar sem o Senhor. Glória a Deus. Essa é a certeza que Pedro tinha. Então, se o Senhor não me lavar, eu não vou ter parte, então lava tudo, eu quero tudo, Senhor, não posso ficar sem ti. Pedro, ele já havia dito mais ou menos isso no capítulo 6 anteriormente, dizendo ali quando Jesus começa a pregar e falar que é o pão da vida, e muitos discípulos se afastam dele, muitos discípulos deixam de seguir Jesus, dizendo: duro é essa palavra, eu não acredito nessa palavra, essa palavra é muito pesada para mim, e deixaram de seguir a Jesus. E Jesus chega para os discípulos e diz: vocês querem ir embora? Quer ir embora também? Pode ir. Pedro é o primeiro a falar: não, Senhor. Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Só o Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Nós não podemos ficar mais dizendo: Senhor, é só o Senhor que tem palavra, é só o Senhor que é o caminho, é a vida, é a verdade. Então nós não vamos deixar de seguir o Senhor, independente daquilo que o Senhor fale e nos ensine. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No versículo seguinte, no 69, ele diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Nós temos crido e conhecido. Nós temos crido e conhecido. Quem crê e conhece não fica mais sem ele, mesmo não entendendo aquilo que ele está fazendo na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê e conhece, quem crê e confia,
não consegue ficar mais sem o seu Deus, mesmo não entendendo aquilo que nós passamos. É a fé. Quem tem fé continua sempre crendo. Estava analisando a vida de Abraão. Abraão, ele é chamado por Deus e não entendeu nada. Você que Abraão entendeu alguma coisa? Sai da tua casa, da tua parentela, dos teus puxa-tudo, e vem aqui que eu vou te guiar para uma terra que você ainda não sabe onde que é e nem sabe quando você vai chegar. Abraão não entendeu nada. E durante todo o processo que ele passou, talvez ele não entendeu nada. Tantas promessas que Deus fez para ele, que aos seus olhos eram impossíveis de se cumprir, mas durante todo o processo, Abraão creu, Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão não se apartou de Deus, Abraão não deixou Deus, porque ele precisava, ele conhecia o Deus a qual havia chamado e incumbido de fazer uma grande obra através da sua vida. Ele não sabia quando Deus iria cumprir as suas promessas, mas continuou crendo no processo. Quando tudo estava ao contrário, continuou crendo. Sabe, irmãos, Deus ele vai cumprir as promessas que Ele fez para nós. Deus ele vai cumprir a promessa que Ele te fez. Mas continue crendo durante o processo. E o processo é difícil, o processo às vezes é árduo, o processo dói, o processo aflige. Muitas vezes o processo quer nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes o processo quer que nós voltemos atrás, que nós abandonemos o ministério, o chamado, a carreira. Mas em nome de Jesus, continue crendo, porque as promessas de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Todo esse processo é Deus nos ensinando. Você não está entendendo? Jesus disse, mas você vai entender. Você não está entendendo tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo? Fica tranquilo, você vai entender. Deus está trabalhando, Deus está te ensinando, Deus está nos moldando. Tudo isso é um aperfeiçoamento dos santos. Diz a palavra que aquele que iniciou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai nos ensinar, e nós vamos amadurecendo, e nós vamos crescendo, e nós vamos nos fortalecendo durante o aperfeiçoamento, durante esse processo. Glória a Deus. Amém. Só não tente entender agora, meu irmão. Mais tarde você vai entender. Não tente entender com a sua ótica humana, com a sua razão humana, porque nós não vamos entender. Nós só vamos crer porque nós vivemos pela fé, diz a palavra. O justo viverá pela fé. Nós vivemos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós ainda não vemos. Isso é fé. E tudo que passamos, nós sabemos que Deus passa conosco. Deus ele dá sempre o escape. Quando está pesado, quando o fardo está difícil, Ele dá sempre o escape. Ele sempre envia alguém, Ele sempre envia uma palavra, Ele envia o seu Espírito Santo, Ele envia alguém para falar conosco, e nos alivia, e nos renova. E nós vamos entendendo aquilo que nós estamos passando, e Deus vai nos moldando, Deus vai nos ensinando. E lá na frente, nós vamos entender. Só não fique sem Ele. Só não fique sem Ele. Só não fique sem a sua presença. Só não deixe a sua palavra. Só não deixe de buscá-lo. Só não deixe de querê-lo. Só não deixe de adorá-lo. Só não deixe de servi-lo. Porque nós vamos entender.
coisas que eu entendi só depois que eu passei. E ainda tem coisas que eu vou entender, que eu vou passar depois, lá na frente. É isso. A vida cristã é essa. Nós não entendemos, muitas vezes questionamos, indagamos. Por que disso, Senhor? Isso não é justo. Por que daquilo? Por que eu estou passando isso? Mude a tua pergunta. O que o Senhor quer me ensinar? Oh Deus, eu estou passando por essa situação aqui que eu não imaginei passar. O que o Senhor quer me ensinar? Me ensine. Me ajuda a passar. Porque eu sei que o Senhor está comigo em qualquer situação. O Senhor está conosco em qualquer situação. Em qualquer situação. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso socorro, Ele é o caminho, Ele é tudo, Ele é a vida para nós. E a cada dia Deus vai falando conosco, nos dando força para continuarmos a prosseguir. Jesus, nunca o Senhor vai dar voz. Ah, é? O Senhor quer me ensinar o que eu tenho que fazer? Eu sou Deus. E o que faço? Eu que ensino. Você não vai entender agora, Pedro, mas lá na frente você vai entender. Porque eu estou ensinando a humildade. Eu estou ensinando a servidão, vocês serem servos, vocês serem os humildes. Vocês têm que ser o primeiro a servir. Isso que eu estou ensinando. Lá na frente vocês vão entender tudo. Depois que eu morrer, depois que eu ressuscitar, quando vocês receberem o Espírito Santo, começarem a pregar, vocês vão entender. Glória a Deus. Lá na frente nós vamos entender tudo aquilo que nós passamos. E tudo aquilo que passamos é bom. Foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom passar esse perrengue. Foi-me bom passar essa necessidade para que eu valorizasse. Foi-me bom acontecer isso para que eu visse dessa forma. Foi-me bom acontecer isso porque eu nunca tinha vivido isso. Eu achei que era dessa forma, mas não é. Deus me ensinou que é de outra forma que eu tenho que fazer, que eu tenho que agir. É assim que Deus faz. Amém. É assim que Deus faz. Amém? Amém. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Sabe, irmãos, eu só sei de uma coisa: nós não podemos ficar sem Ele. Sem Ele não dá. Sem Ele não dá para ficar. Sem Ele nós não conseguimos. Sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum. Sem Ele a nossa vida está fadada ao fracasso. Sem Ele nós não temos rumo. Sem Ele nós chegamos a lugares que não vai nos levar e nos ensinar a nada. Amém? Louvado seja Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar que em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós possamos ter a consciência, nós possamos ver que o Senhor está agindo, que o Senhor está operando em nós, que o Senhor está nos ensinando algo mais. Senhor, nos torna homens e mulheres ensináveis, que o nosso coração esteja aberto para receber o Teu ensinamento, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nos fortaleça, Pai, a cada instante, a cada provação, Senhor, a cada dia, Deus, Pai, que o Senhor esteja continuamente conosco, que a Tua presença esteja continuamente neste lugar, na nossa vida, no nosso lar, e onde quer que nós estejamos, Senhor. Nós não podemos ficar sem Ti, Pai. Nós cremos em Ti e continuaremos, ó Pai, crendo, mesmo que nós não entendamos agora, mas com certeza o Senhor nos diz, através da Tua palavra, que nós vamos entender. Basta somente crer, e nós cremos, Pai, em nome de Jesus.
Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e pela tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.